Vamos nessa, vamos agora tratar da nossa primeira hipótese de extinção do crédito tributário, que é a mais comum, é o querido pagamento. Pagou, um abraço, né? Pagou, extinguiu o crédito tributário, mas existem regrinhas, inclusive regrinhas já que podemos denominar de antiquadas, né? Porque não se paga mais o crédito tributário através de estampilhas, através de selo postais, e antigamente existia essa possibilidade lá na década de 60 e 70. Hoje não mais existe, mas isso está presente no CTN. Então, o que é que o CTN faz? O CTN regula o pagamento dos artigos 157 ao 162. Então, você percebe que a hipótese de extinção do crédito tributário que tem o maior regramento no CTN é o pagamento, que é a hipótese mais comum, estabelecendo até, se a legislação tributária não prevê, prazo para pagamento de 30 dias no artigo 160. Vamos ver isso a partir de agora. Vamos lá. Então veja que o pagamento é a modalidade mais comum. Na verdade, o artigo aqui 163, ele não trata do pagamento em si, ele traz de uma forma de pagamento que é imputação ao pagamento, né? É que se o contribuinte ele deve 2 ou mais dívidas e não tem, né, dinheiro para quitar a todas, o CTN estabelece uma ordem de preferência. Isto é, primeiro vai pagar uma espécie tributária, depois outra, depois outra. Ali o artigo 163 traz a imputação ao pagamento, que é uma modalidade de pagamento no sentido de que estabelece uma preferência caso o contribuinte não tenha, né, dinheiro para quitar todas as suas dívidas. Então veja que o pagamento é o adimplemento voluntário da dívida tributária. Já no artigo 162, inciso 1 e 2, se fala que pode ser pago em moeda corrente, em cheque ou vale postal, mas também nos casos previstos em lei, os tributos podem ser pagos em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Vê que o estampilha e papel selado hoje não tem mais, não é comum, apesar do CTN prever. Veja, claro, que se o pagamento foi feito em cheque, é claro que só está extinto o crédito tributário quando o cheque for compensado. Quando o cheque for compensado. Hoje, qual é a hipótese mais comum, não é, de pagamento? É a transferência bancária. É o pagamento através do boleto bancário. Quando você faz sua declaração de imposto de renda e você ainda tem uma quantia a pagar, você imprime o boleto, né, no próprio site da Receita e já manda bala, né, e paga no seu banco, no seu caixa eletrônico, né, no seu Banknet e assim por diante, no seu telebanco. Então você já paga, está extinto, né, a arrecadação tributária aí é automaticamente transferida essa receita tributária para os cofres do Tesouro Nacional, ok? Então veja que a legislação tributária, né, pode exigir garantias para o pagamento do tributo por cheque ou vale postal, desde que não torne impossível ou mais oneroso o pagamento em moeda corrente, mas não é mais comum hoje se pagar em cheque ou vale postal, né? Mas aí o CTN estabelece que não pode tornar mais oneroso do que em moeda corrente, apesar de estabelecer que é possível garantias, né? Exigir garantias. Evidencia-se, né, evidenciando também que o crédito pode ser pago por cheque, somente pode ser considerado extinto quando compensado, quando há o resgate do nosso querido cheque, né? E também no artigo 162, parágrafo 3º, estabelece aí o pagamento em estampilha, né? Fala que a destruição ou perda da estampilha, né, ou erro no pagamento dessa modalidade não dão direito à restituição do crédito tributário, e fala também que o pagamento em papel selado ou processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha, né? Hipóteses aí de estampilha e papel selado que não mais acontecem na prática. Veja que na prática não existe mais o pagamento de tributo em estampilha e em papel selado, né? Mas citamos porque são regras ainda vigentes no CTN. Aí vem uma regrinha que diz assim: a imposição de penalidade pecuniária não exclui, né, o CTN fala, não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Ou seja, se essa regrinha cai demais em prova, que é a do 157, se há uma imposição de multa tributária, isso não exclui, claro,
o pagamento do crédito tributário. São coisas, né, o pagamento do tributo, são coisas distintas. Você vai ter que pagar a multa e o tributo, mas o CTN quis deixar isso bem claro, né? Porque tinha contribuinte que contestava, não, eu já estou pagando a multa é elevadíssima, porque muitas vezes a multa é mais alta do que o próprio valor do tributo. Então, já estou pagando a multa, não pago o tributo. É claro que não. Tem que pagar a multa e o tributo. Uma coisa não exclui a outra. Veja que o pagamento do crédito tributário, né, não importa em presunção de pagamento, quando parcial, das prestações em que se decompõe e quando total de outros créditos referentes ao mesmo ou a outro tributos. O que é que acontece? Né? Um pagamento não presume o outro. Previsão expressa do CTN. Se você paga uma parcela, né, do crédito tributário, você está em vias de parcelamento e paga uma parcela, isso não presume que você já pagou o crédito como um todo. E se você paga imposto de renda, pagou imposto de renda, isso não presume que você pagou o IPI. Ou se você pagou o IPI, isso não presume que você pagou o ITR ou imposto de importação, né? Cada tributo com seu crédito tributário e com sua espécie de pagamento. É importante dizer aí, o artigo 159 também fala que o pagamento do tributo é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo, sendo que a legislação tributária pode conceder desconto na antecipação do pagamento. Isso é importantíssimo. Essa questão do desconto. Veja que o desconto no pagamento acontece no IPTU, no IPVA, de 5% se você paga antecipado. Não é? Isso não fere a legislação tributária, isso não fere o princípio da anterioridade, se foi extinto o desconto, né, antecipado e se o Supremo já decidiu. Né? Também não tem relação com a irretroatividade tributária, se foi extinto o desconto, né, por pagamento, não tem. Então, isso é importante, né, que o desconto por pagamento antecipado não fere princípios constitucionais e também não fere a legislação tributária odierna nos dias de hoje. Isso é importantíssimo para a prova. Veja que esse tipo de desconto citado é aquele que todo ano normalmente é utilizado pelo poder tributante, dando a possibilidade de desconto para o contribuinte que efetuou o pagamento antes de determinada data, no caso do IPVA de competência estadual ou do IPTU em casos de competência municipal. Veja o artigo 160, diz o seguinte, que se a legislação tributária não estabelece o prazo para pagamento, a regra é que ele é de 30 dias. Então, a legislação tributária não estabelecendo o prazo é de 30 dias. Questão importantíssima aí, os juros de mora, multa de mora e correção monetária, as distinções entre eles. Veja que os juros de mora significam um percentual cobrado em cima do valor da dívida em razão do não pagamento na data do vencimento ou pela utilização indevida do capital de terceiro. Ou seja, não pagou no prazo de vencimento, há juros de mora. A multa de mora já é uma penalidade em razão também desse atraso. Né? E a correção monetária é a mera recomposição, a mera atualização monetária, a mera recomposição do valor original. Então perceba que, segundo o STF, a correção monetária em matéria fiscal é sempre dependente de lei que a preveja, não sendo facultado ao Poder Judiciário aplicá-la onde a lei não a determina, sob pena de substituir-se ao legislador. Um exemplo claro dessa decisão é a questão da correção da tabela do imposto de renda. Pode, não é, o Poder Judiciário corrigir a tabela do imposto de renda, né, fazer a correção monetária da tabela do imposto de renda? A resposta é não, negativa, porque o Supremo Tribunal Federal entende que, nesse caso, o magistrado não pode atuar como legislador positivo. Correção monetária dos tributos, né, tem que estar prevista em lei. Então, não pode o magistrado corrigir a tabela do imposto de renda, sob pena de se tornar um legislador positivo. Além disso, é importante dizer que os índices de correção monetária dos débitos tributários estaduais instituídos por lei estadual são constitucionais, mas aí há um porém. Eles não podem ser superiores aos índices de correção dos tributos federais, ou seja, a lei estadual pode estabelecer um índice de correção monetária? Pode, mas esse índice não pode ser superior ao índice previsto
para a correção dos tributos federais, decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse rumo, o crédito tributário não integralmente pago no vencimento é obrigatoriamente acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição de penalidades. Salvo dispositivo de lei em contrário, esse juros de mora é de 1% ao mês. Veja que a jurisprudência do STJ é no sentido que a taxa Selic, como eu disse no bloco anterior, a taxa Selic é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora. Ou seja, quando eu falei para vocês do depósito do montante integral, que seria um investimento quando o contribuinte ganha a ação, porque é uma atualização muito boa, muito melhor que a caderneta de poupança, muito melhor que vários investimentos aí, através da taxa Selic. O contribuinte gosta muito dessa decisão do STJ, entendendo que a taxa Selic é adequada como índice de correção monetária na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de lei estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. Então, ela pode ser usada para o bem como para o mal, ou seja, para o bem quando o contribuinte ganha, para o mal quando o contribuinte perde, ou quando o contribuinte paga o tributo em atraso. Veja que o STJ compreende que raciocínio diverso de não utilização da taxa importaria em tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por essa taxa Selic, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerciam desse critério, gerando desequilíbrios nas receitas fazendárias. É o que eu acabei de dizer. Pode ser utilizada para o bem, quando o contribuinte ganha, mas pode ser utilizada em tese para o mal. O mal, claro, do contribuinte, que também, se pagar em atraso ou se perde a ação judicial, também vai ter que atualizar e pagar de acordo com a taxa Selic. Então, o STJ foi corretíssimo. Se eu utilizo a taxa Selic para a atualização dos débitos, nas hipóteses em que o contribuinte ele sai vencedor da ação judicial, a mesma coisa quando ele sai perdedor ou quando ele paga o tributo em atraso, uma vez que, se não fosse utilizado o mesmo índice, iria gerar um tratamento anti-isonômico, ou seja, iria desobedecer o princípio da isonomia, da igualdade tributária. Veja que o CESP, no concurso para Procurador Federal, cobrou a seguinte questão da AGU. É legítima a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários em atraso relacionados ao IPVA, mesmo que não exista lei estadual nesse sentido. O erro aí é somente a parte final, porque não existia lei estadual e o tributo era estadual. Então, teria que ter uma lei estadual prevendo essa taxa. Então, por isso que foi falso. Veja, meus amigos, que acabamos de falar uma questão importante, que é a atualização do valor monetário nos tributos estaduais. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a lei estadual pode prever a atualização pela taxa Selic, que é um índice, em regra, de correção dos tributos federais. Mas a lei tem que prever. É possível, sim, a lei prever esse índice. Também é possível a lei estadual prever outro índice, desde que esse outro índice não seja inferior ao federal. Ok? Então, perceba que a lei estadual pode prever índice de correção monetária e a lei estadual pode prever esse índice de correção monetária e a lei estadual pode prever também o índice de correção com a taxa Selic. Mas tem que existir lei. Por isso, essa questão da AGU era falsa, porque dizia que não tinha lei estadual no caso. Um abraço.